Olá, pessoal! Chegamos no segundo episódio do nosso podcast Vira Mãe. E hoje eu tô com a Carol e a gente vai conversar um pouquinho sobre direito da família. Ela é especialista em famílias plurais e agora a gente vai entender um pouquinho isso e como abordar todo esse tema, né, Carol? É isso aí, tudo bem? Tudo Obrigada, ótimo. Jéssica, pelo convite e já quero deixar aqui um registro de vida longa, né, ao projeto, ao podcast Vira Mãe. Obrigada! Bom, eu sou advogada, familiarista, especialista em direito de famílias, né? E dentro do direito das famílias, especialista em parentalidades diversas, filiação transparental, enfim, né, todas as modalidades de filiação exercidas por pessoas LGBTQIAPN+. Enfim, hoje eu tenho um escritório que já há alguns anos, né, vem atuando nessas temáticas de reconhecimento de dupla maternidade, dupla paternidade, famílias transcentradas, né? E por aí vai. Ô, Carol, e a gente tá num momento bem delicado agora em relação a isso, né? Pra gente sempre pesa muito a religiosidade e, mais uma vez, outro pastor vindo, tentando derrubar as nossas famílias, tentando tirar um direito adquirido nosso. Como que isso funciona para a lei, né? A gente sabe que vai ser em breve votado essa situação aí para derrubar o casamento homoafetivo. Como isso funciona na prática? Sim. Bom, só fazendo contextualizando, né? Nós temos esse ano 2023, nós completamos 12 anos do julgamento da ADI 4277, da DPF 132, que foi a decisão lá de 5 de maio de 2011, que reconheceu as famílias, né, LGBTs, reconheceu a união homoafetiva, a igualando a união estável, e aí, como consequência, nos trouxe esse direito ao casamento LGBT, ao casamento igualitário, né? E aí, 12 anos depois, temos essa surpresa, né? Então, mais um projeto, né, de lei totalmente conservador, buscando derrubar um direito que a gente vem exercendo aí há mais de uma década, né? Então, na prática, isso vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e se for aprovado, já vai diretamente para votação no Senado, mas vai precisar de uma ser sancionado pelo presidente da República, né? E aí a expectativa, diante, né, do governo atual, é que isso não Já seja passe, né? barrado. Mas não deixa de ser um alerta para que a gente volte, né, a falar sobre uma legislação que nos permita, né, que nos conceda o direito ao casamento igualitário, não por um entendimento jurisprudencial, que é o nosso caso atual, mas sim por uma legislação. Há quem tenha um entendimento diferente do meu, de que tão somente a decisão do STF já nos resguardaria, mas eu acho que a gente já passa por tantas coisas, né? O Brasil já é o país que mais mata pessoas LGBTs. Para a gente ainda ter que passar por esse sufoco nossa, será que isso vai adiante, não vai adiante? Ressurge uma discussão, e com essa discussão que é reacendida, a gente começa a ter que, de novo, acessar todo esse tipo de preconceito, de discriminação, que é proliferado em todo tipo de discurso de pessoas que apoiam esse tipo de iniciativa, né? Então, acho que a gente tem que dar um basta e não precisar passar mais por isso. Ô, Carol, e não cabe, um reconhecimento de criminalidade no caso de um pedido desse? Porque ele se pauta em quê para pedir que isso não seja mais reconhecido como família? A não ser no preconceito desse ser humano, né, porque, realmente é uma coisa que vai ativando alguns gatilhos da comunidade LGBT numa forma geral, assim, que são gatilhos que geram medo, ansiedade, transtornos, e a gente sempre tem que ficar revivendo essas situações, já com uma situação de criminalidade da homofobia. Sim. Então ele se pauta em quê, a não ser na mais pura homofobia, para decretar tanto ódio em cima das nossas famílias, né, querendo que as nossas famílias sejam extintas, não legitimadas. Sim. Eu te confesso que eu não tive, nem me deu trabalho de ler esse projeto, né? De maneira assim, genérica, eu sei que ele consta com dois pedidos, que seria o não reconhecimento do casamento civil e o não reconhecimento da união afetiva. Ou seja, nada que traga a ideia de família para pares LGBTs poderia sobreviver, né? Essa é a ideia, né? Mas, quando a gente vai falar de classificar como homofobia, a gente cai num outro problema,
que é o fato de que a gente também não tem uma legislação específica. A gente teve um entendimento do STF utilizando a lei do racismo para penalizar a homofobia, né? Mas a gente não tem uma lei específica. Então, até mesmo desde o momento em que houve esse reconhecimento, quem atua, eu não sou criminalista, mas acompanho, né? Até mesmo para você enquadrar a homofobia com base na lei do racismo, às vezes é complicado. Justamente porque a gente está ali usando um quebra-galho. E não, é lógico, não estou aqui criticando o avanço que a gente teve por esse reconhecimento, porque foi um avanço para quem não tinha nada, né? Mas eu ainda defendo muito a pauta de que nós precisamos criar leis específicas para nos defender, para assegurar nossos direitos, para nos proteger. Foi algo válido para quem, como eu disse, para quem não tinha nada? Sim, válido. Mas ainda não é o suficiente, justamente por conta de não ser uma lei que foi criada exatamente para punir a homofobia. A gente vem andando a conta-gotas. Então, tá bom, primeiro a gente teve essa questão do reconhecimento, por analogia à lei do racismo. Agora a gente está começando a falar sobre injúria LGBTfóbica, né, que seria aquele xingamento. Mas ainda é uma dificuldade se enquadrar, né? Então, talvez por isso que não seja possível rebater esse projeto tentando enquadrá-lo na lei de racismo, que agora é reconhecida para também punir a LGBTfobia. Carol, eu volto muito nisso das leis, né? Porque a gente tem hoje o direito de registro para casais de 2 mães, 2 pais, mas também com várias situações, né? Dependendo de muita coisa. Do que tanto depende isso? 2 mães casaram, querem ter lá o filho. 2 mulheres casaram e querem se tornar mães. O que a gente precisa? Qual o tanto de trâmites burocráticos para isso ser reconhecido? Bom, cada formato, né, de exercício da filiação ele vai ter ali um regramento próprio, né? Mas assim, eu gosto de falar, por exemplo, que a gente, começando pela filiação biológica mesmo, tá? Por exemplo, a gente tem relacionamentos, né, entre mulheres trans e mulheres cis. E aí, vou comentar aqui um caso do Rio Grande do Sul, não é do meu escritório, mas é um caso que aconteceu e foi divulgado aí bastante na mídia há uns anos atrás. Então, são 2 mulheres lésbicas, uma mulher cis e uma mulher trans. E essa mulher trans, no curso do relacionamento delas, ela interrompeu o seu processo de hormonização e fecundou a companheira de maneira natural, e elas tiveram um filho biológico de 2 mulheres. E aí já começa uma observação para quem diz que casais LGBTs não conseguem ter filhos biológicos, né? Pois para eles, casais LGBTs, eles têm que ser sempre cis, né? Exato, tem já essa grande confusão, né? E essas mulheres, elas foram registrar o filho no cartório, né? O filho biológico das 2, né? E a mulher trans, então, ouviu do cartorário que ele não faria que ele faria o registro como se fosse uma filiação socioafetiva, né? Para quem não tem intimidade com o termo, filiação socioafetiva é aquela filiação que, vou dar um exemplo, eu me casei ou comecei a me relacionar com uma pessoa que já vem de um outro relacionamento com um filho. E aí eu passo a desenvolver um vínculo de afeto com aquela criança, a reconhecendo como minha filha, e ela também passa a me reconhecer como sua mãe. E aí a gente tem uma filiação socioafetiva, que é uma filiação que se consolida ali com o tempo, com o convívio, esse reconhecimento mútuo e tudo mais. E ela falou, poxa, mas ele é meu filho biológico, não tem sentido você me colocar que você vai reconhecer como sócio-afetivo. E lembrando que a gente não está fazendo aqui nenhum tipo de distinção entre as modalidades de maternidade, mas sim exigindo ali um direito de que a realidade seja reconhecida. E o cartorário se negou, elas entraram então com uma ação judicial. Essa ação judicial demorou quase 3 anos para ser julgada, né? E aí, então, posteriormente a isso deu ensejo a uma outra ação de indenização que foi movida contra o governo do estado do Rio Grande do Sul pela demora na prestação jurisdicional, né, em demorar todo esse tempo para reconhecer uma filiação biológica. Então, assim, até mesmo, o que eu estou querendo dizer com isso? Até mesmo uma filiação biológica, a gente tem esse tipo de entrave. Quando a família LGBT, eles sempre dão um jeito de pôr um entrave, né? É incrível como as nossas famílias, elas são o tempo todo apedrejadas. Quando a situação é diferente, não é filho biológico das 2 partes,
uma maternidade lésbica cis, ou uma maternidade, uma paternidade cis, né, 2 pais. A gente vai ter um entrave judicial também se a gente não tiver feito isso de forma legalizada, digamos assim, tipo uma inseminação caseira. A gente vai ter um entrave judicial também, né. Sim. Eh, Aí a gente começa, né, como eu estava falando, cada modalidade vai ter ali vamos dizer assim, uma vírgula com relação a famílias diversas, né. Então, assim, te dei esse caso aqui, esse exemplo que era para não ter problema nenhum, zero. Nenhum. Um filho biológico de 2 Não tem mulheres. o que discutir, gente, Ok, tá né, feito já. mas aquele cara ali, ele não entendeu o que era aquela situação e ensejou todo esse caminho que elas tiveram que percorrer. Vamos trazer agora para uma outra modalidade de adoção, de filiação, a adoção, né. A adoção, até 5 de maio de 2011, as pessoas, os casais LGBTs, eles tinham dificuldade de se habilitar para adoção conjunta, seriam os 2 ali como pretensos, pais ou pretensas mães daquela criança que ia ser adotada. Por quê? Porque a gente não tinha ainda a autorização nem para o casamento e nem para a união homoafetiva, e aí com isso eu não conseguia cumprir um dos requisitos, que seria a união estável ou o casamento. Então essas pessoas, elas se candidatavam à adoção de maneira individual, e só depois aquele outro companheiro ou a outra companheira que Ia entrar somava com a ali na certidão. socioafetiva. E até hoje, a gente, embora hoje a gente não tenha mais esse entrave, mas é comum ainda se ouvir relatos de processos de adoção em que durante a entrevista com o assistente social, com o psicólogo, surgiu algum tipo de condução LGBTfóbica, algum tipo de preconceito, ou então por parte do Ministério Público. A gente tem um caso do interior de Santa Catarina que aconteceu tem uns 3 anos, em que esse casal ele foi habilitado para adoção, né? Para quem não sabe, o processo de adoção no Brasil ele tem 2 momentos. O primeiro momento é a habilitação, que é onde eu vou provar que eu tenho condição de adotar. E nesse momento não tem nem criança, eu só estou ali comprovando que eu reúno as condições. E o segundo processo, que é o processo de adoção, quando tem de fato uma criança. Nesse caso, no interior de Santa Catarina, esse promotor, ele, nessa ação de habilitação, o juiz entendeu que aquele casal de 2 homens estava apto para adotar uma criança. E o promotor vem e apresenta um recurso de apelação contra aquela decisão, dizendo que ele queria complementar aquele estudo psicossocial que foi feito no caso, porque ele queria entender a exegese da homossexualidade e quem fazia o papel de quem. Ah, então, essa história de papel de quem mata a gente, né? As mães solos são prejudicadas a todo momento porque a lei é feita por homens. A comunidade LGBTQIA+, é prejudicada a todo momento porque a lei é feita por homens, héteros, cis, brancos, na maioria. Então, assim, isso é muito complicado. A gente tinha que mudar a base, né? É importante primeiro a gente registrar que a LGBTfobia, a homofobia, ela tem como origem o machismo, né? Então isso é fato. E aí a gente tem essa questão que você colocou muito bem, que a maioria dos juízes são homens, brancos, cis, hétero. Ministério Público, a mesma coisa. E assim vai em quase todas as profissões, né? E a gente ainda não está em todos os lugares, ou se estamos, ainda não estamos nos colocando, né? E, e aí, o que vem acontecendo hoje é que essa visão, por exemplo, que eu coloquei para você há pouco, nesse processo de adoção, desse promotor, que ele queria saber, na verdade, quem era o homem e quem era a mulher da relação. É um Isso é absurdo. replicado a todo momento. Então, quando a gente leva uma demanda para o Poder Judiciário, que agora ultimamente vem crescendo muito, né? Para além dos reconhecimentos de dupla maternidade, dupla paternidade, a gente vem vivenciando os divórcios, né? As extinções de união afetiva, só que agora no meio do caminho existem crianças, né? E quando esses processos chegam ao Poder Judiciário com um litígio, com uma briga entre essas 2 mulheres ou entre esses 2 caras, existe uma tendência de se olhar esse casal como se fosse um casal heterossexual. Heteronormativo. E aí eu vou querer atribuir ou entender quem é o homem ou quem é a mulher da relação, quando a gente bem sabe que numa relação de 2 mulheres a intenção não tem um homem, na relação de 2 homens a intenção não tem uma mulher. E isso já é um grande problema, já é algo muito difícil de se desconstruir, de se demonstrar e até mesmo de se chamar atenção para falar, poxa, você está tendo um olhar aqui que não é essa realidade que a gente está te apresentando aqui, a realidade que a gente está te apresentando é outra, né?
Basta a gente ver as ações, por exemplo, que hoje a gente busca lá a dupla licença maternidade, que há quem diga que a gente está buscando privilégio. Cara, não é nenhum privilégio, aliás, não seria um privilégio também, em uma relação heteronormativa, ter uma licença paternidade. Um cara desse, um juiz desse, um promotor desse que usa esse tipo de argumento para negar uma licença nesse caso, né? Ele não cita, por exemplo, eu pelo menos não conheço. Você conhece algum caso de algum cara heterossexual que entrou na justiça para ter direito a uma licença parentalidade equivalente à de uma mulher? Claro que não, porque a gente sabe o trampo que é ficar dentro de casa com uma criança, com um bebê Entendeu? recém-nascido. A minha irmã, ela é cientista social e uma vez ela perguntou assim, Tata, você se considera uma pessoa homofóbica, racista, machista? Falei, cara, eu sou. Não é que eu me considero, todo mundo é. A gente é Sim. criado assim, então a gente tem que reconhecer isso para a gente conseguir desconstruir isso. Sim. Então, na minha construção machista, que eu sei que eu tenho muito para desconstruir ainda, é inadmissível uma mulher se posicionar como um pai bosta. Desculpa o termo, mas é esse, Sim. né? Porque o pai, que é pai de verdade, ele tá lá, ele cria junto, ele faz igual. Agora, o pai que delega essas funções para a mãe, ele não, ele é o genitor, né? Ele tá só cumprindo o papel que a sociedade machista mandou ele cumprir, mas Provedor. é o provedor. Então, assim, é muito triste quando a gente vê isso se replicar numa dupla maternidade. Porque já era pra gente, pelo menos como mulher, ter desconstruído isso e lutar para que eles melhorem. E não para que a gente adquira esse direito deles de simplesmente tchau, filho, se vira aí, papai vai trabalhar, volta daqui 15 dias, beijos, né? Sim. Isso é antigo, né? Bom, primeiro eu também, assim como você, também me considero uma pessoa machista, racista, transfóbica, LGBTfóbica. Em algum momento a gente replica isso, Sim, o que a seja gente numa fala, seja vivenciou num, sempre, né? enfim. Então esse é um primeiro ponto, que não são todas as pessoas que conseguem ter essa visão. E aí eu acho que a partir daí já complica muito, né? Porque tem gente que se ofende. Se você fala, eu já tive em palestra de começar a palestra dizendo, olha, eu sou uma pessoa machista, racista, e todos nós somos, e pô, você vê que as pessoas estão pulando na cadeira, não sou, Não, eu eu não não sou, sou. eu sou Tal. super desconstruído. E aí já começa uma complicação. Quando a gente traz isso para o que a gente estava falando com relação a esse replicar da heteronormatividade ao analisar uma ação dessa, de fato, a gente tem a participação, sim, de muitos casais para reforçar esse papel. Então, isso de fato tem acontecido e tem acontecido bastante. Então, assim, não necessariamente atribuído à mãe gestante, a gente tem todo tipo de situação. Então, eu tenho desde casos em que a mãe gestante resolveu, com uma separação, afastar a não gestante do convívio, atrelando parentalidade com conjugalidade, quando a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Como eu também tenho situações contrárias, que aí a não gestante que transicionou e agora se identifica como um homem trans, e aí delega totalmente essa função, né? Deixa tudo Da criação com a com a outra gestante. mãe e simplesmente desaparece, né? Mães que tá tudo bem se eu ver meu filho de 15 em 15 dias, né? Porque hoje, até mesmo numa relação hétero, isso já tá errado numa relação heterossexual. A gente devia separar tudo muito bem separadinho, porque o que acabou ali foi o casal. A relação, O exatamente. casal. Sim. Não é porque o casal deixou de existir que essa criança pode ser prejudicada. E a gente tem uma lei que assegure a criança disso. Não, a criança ela tem que ser assegurada de tudo isso, Mas né? ela é, na prática, Na Carol? prática, não. Tanto é que hoje a gente tem as ações por abandono afetivo, né? Então, quando a pessoa completa 18 anos, ela passa a ter ali um prazo de 3 anos, prazo prescricional de 3 anos, para mover uma ação judicial contra um pai ou uma mãe que negou afeto. E aí é muito complicado porque, assim, por exemplo, se você trouxer uma realidade de direito das famílias, várias das famílias. Primeiro que nos acordos de divórcio, numa situação que eu vou regulamentar a convivência, que eu vou regulamentar a guarda, né? Tem fórum que você chega numa audiência e o conciliador ou o juiz vira para você e fala assim, não, aqui o acordo é modelo fórum.
Como assim modelo fórum, né? Cada família tem uma constituição, tem um formato e vai funcionar. De uma certa A forma. criança tem uma necessidade, enfim, específica. Então, assim, tem conceitos que são muito absurdos, que acontecem numa relação heterossexual e que são reproduzidos agora numa relação homoafetiva, né? Então, por exemplo, tem fórum que a criança até 2 anos aqui não se permite pernoite. Mas como assim? Né? Se ali foi construído um laço, né? Eu não estou defendendo pernoite para quem desapareceu, viu a criança nascer, Sim, desapareceu claro. e apareceu de novo e A quero gente levar tá para falando de uma pernoitar. família Mas assim, construída ali, né? por que a outra genitora ou o outro ou o genitor, né, o pai, na verdade, ou a outra mãe, não pode pernoitar com seu filho? Porque não gestou, porque não pariu, né? E aí, isso que é atribuído ao homem, né? Não, vai ficar melhor com a mãe. É repetido numa relação heterossexual, homoafetiva, em que o cara vai olhar e da cabeça dele ele vai dizer quem que é o homem e quem que é a mulher. Nossa, isso é muito prejudicial para as nossas famílias, né? A gente já tem ali uma situação delicada que foi um divórcio, um término. Então, essa criança já está passando pela elaboração desse processo, que por menor que seja, fica, né? Para a Sim. criança fica sempre. Aí ainda vai entrar um cara que não tem a menor ideia e nem a menor empatia, na maioria das vezes, com o nosso formato familiar. E aí ele já vai decidir quem vai fazer na vida desse ser humano o papel do pai, que não devia existir para essa criança que tem duas mães. Poxa, a gente, mais que qualquer casal, tem que ter um entendimento muito, muito alinhado, pensando em primeiro lugar na criança. Porque o que às vezes acontece é que a gente pega um caso desse em que existe uma divergência entre duas mães e uma delas vai se valer desse tipo de interpretação que acontece no judiciário para negar direitos às outras. Ou Sim, então vai se valer dessa interpretação para negligenciar deveres também, sim. né? E aí é onde a gente. E a criança, né? E a criança? Ninguém pensou antes de. Quando, Eu já quando, vi, já quando eu vi pensei que muito eu queria ter disso. um filho ali, né? Aquele projeto. Não é o nosso papel quebrar vínculos, né? Não deveria ser. Ninguém Sim, devia tirar de ninguém, ninguém devia ser um consenso. sim. Então é muito triste quando a gente vê um judiciário colocando ali na dupla maternidade a mãe gestante como a mãe de verdade e a mãe não gestante como o pai da história, Sim. né? Isso é absurdo demais. No Instituto da Adoção se avalia muito a questão do desejo parental, que a gente chama, né? E isso é algo que precisava ser sempre muito refletido, né, por qualquer casal, né? Eu quero mesmo, né? Eu tenho noção do que é, né? O que é ter um filho, como é que vai ser, como que vão ser, né, os ajustes, que a responsabilidade ela é recíproca, ela é mútua, né? Ela tem que ser compartilhada em todos os sentidos, né? Que filho não é visita, né? Que inclusive é um projeto da Comissão de Direito de Família da OAB São Paulo, de trocar essa nomenclatura visita por convivência, né? Porque, É, mas você sabe que eu não acho que devia enfim, trocar enquanto não for trocado isso na cabeça desses pais, né, que vão embora. Porque para eles o filho é visita sim, na maioria dos casos. O cara pega a cada 15 dias, não dá um telefonema para o filho durante esses 15 dias, leva para tomar um sorvete, traz de volta. O cara não é nem pai, na minha opinião. Ele é um folguista da mãe, né? na verdade, a troca da terminologia não vai mudar nada a lei, mas a ideia é justamente tentar mudar esse formato e até mesmo o Poder Judiciário, sabe? Porque isso acaba também prejudicando pais e até mães que têm o desejo contrário de ter uma convivência maior, né? E às vezes tem essa negação por conta desse tal modelo fórum, essa coisa meio que pré-formatada de que retira responsabilidades, né? Do pai, ou daí no caso da mãe não gestante, ou da mãe que se coloca nessa postura mais de, como você colocou, de folguista, né? E aí tentar com isso trazer mais responsabilidade. Porque senão a gente vai ficar replicando isso a todo momento. Sim. E isso tem muito a ver também, assim, amanhã eu posso até ter uma legislação que vai. Existe projeto aí que vai falar sobre reconhecimento de parentalidades LGBTs sem necessidade de judicialização, Casamento. como acontece na inseminação caseira e tudo mais, mas enquanto essas pessoas que estão ali, seja um juiz, seja um promotor, seja um assistente social, um psicólogo, não
estiverem capacitadas para entender a diferença dessas famílias, a simples legislação não vai mudar muita coisa. Sim. Quando a gente fala de divórcio dentro de um casamento hétero, pode ter acontecido ali muita coisa. Uma criança que não foi esperada, né, que não foi planejada, digamos assim, aconteceu, engravidou, tal, ninguém estava preparado para aquilo. Agora, quando a gente fala de uma criança dentro de um relacionamento cis, lésbico ou gay, cara, essa criança foi, no mínimo, muito bem planejada, senão ela não Sim, ia nem existir. com Então, certeza. como dentro desse planejamento não tinha um plano B? Como dentro desse planejamento não se imaginou que na falta do casal, ambas continuaremos ali, sabe? Poxa, por que não se pensa nisso, né? Por que a gente continua cometendo os mesmos erros dos pais héteros que se separam e fazem da forma que fazem e depois fica esse monte de criança tudo traumatizada na infância? Sim. Não, e também lembrar que a gente brigou bastante pelos bônus, né? Mas com os bônus vieram os ônus também. Então não adianta, principalmente nesse contexto que você está colocando, desse planejamento comum, duas mulheres, dois homens, amanhã dizer assim: ah, não, me separei, não quero mais, tira meu nome da certidão. Isso não existe. O reconhecimento de filiação é algo irrevogável. Ainda que tenha acontecido essa separação no curso da gestação. E daí não importa se é fertilização in vitro ou se é inseminação caseira. Se o planejamento daquela gestação ele é comum ao casal, não pensem aí as mães que estão buscando uma inseminação caseira que vai poder Tirar a outra parte desaparecer no meio do caminho, né? Nem uma coisa nem outra, nem tirar a participação da da mãe não não gestante gestante. e nem desaparecer e deixar a mãe gestante na mão, sem nenhum tipo de amparo. Porque já existem, inclusive, decisões reconhecendo o direito ao pagamento de alimentos gravídicos e inseminação caseira. O que são os alimentos gravídicos? Aqueles alimentos que são devidos ainda no curso da gestação. Independente de não existir ainda o nascimento com vida, não existir ainda uma certidão de nascimento contemplando o nome das duas. Mesmo no caso de não ter uma certidão de casamento, nesse Mesmo, caso? mesmo, mesmo. Se for a gente já tem, é óbvio, né, que são decisões aí de pessoas ali, né, tão afinadas com a realidade das parentalidades diversas, aí reconhecendo que não, pô, você me provou aqui que aqui teve um planejamento comum, então, como dizem no interior, não vai sumir na piteira que não vai acontecer. Não vai Pode adiantar. vir aqui que você vai ter que Responder por isso que você responder fez. e ajudar. Agora, é lógico que a gente fica sempre na mão do judiciário, mas, poxa, ler uma decisão dessas, né, nos tempos que a gente está vivendo, pô, de agradecer a Deus. Falar, pô, não, tá aqui, ainda tem gente que está disposto a, de fato, fazer diferente e enxergar a realidade dessas famílias, porque não dá para ser dessa forma. Só porque eu não tenho ali um papel, porque é a mesma coisa, o alimentos gravídicos que é fixado num casamento, numa relação heterossexual, de dois namorados. Eu não tenho nem DNA. Mas se eu der indícios de que aquela paternidade é daquele cara, ele vai ser condenado a pagamento de alimentos gravídicos. Então tem que acontecer a mesma coisa numa dupla maternidade. Ô, Carol, e como funciona, como a gente tem hoje como sendo visto como dupla maternidade, qual a porcentagem aí, quanto que a gente tem de dupla maternidade em certidões de nascimento hoje? Tá? A última estatística que se tem é de mais ou menos aproximadamente 50 mil. 50 mil crianças que contemplam na certidão de nascimento a dupla maternidade. O que a gente não consegue separar nessa estatística é que se são somente dupla maternidade ou se seria um caso aí, por exemplo, de uma multiparentalidade. Que pode ser que no meio desses 50 mil tenha, por exemplo, um casal heterossexual que aí teve uma família recomposta, o cara começou a conviver com uma outra mulher que passou a reconhecer os filhos dele como seus e as crianças a reconheceram como mãe, ou ficou viúvo, enfim. Então, nessa estatística, 50 e ainda 50 tem mil. pode existir essa situação. Não seria exclusivamente, mas pelo menos 50 mil crianças no Brasil hoje contemplam no seu registro a dupla maternidade. Desde que ano isso? De 2011 para cá. Legal. E a gente tem alguma estatística de divórcios LGBTs?
Não, Não? não. Não, porque o que acontece, né? Esses processos, eles correm em segredo de justiça, Uhum. né? Então, a gente tem estatísticas de casamento. Eu não vou ter o número para você aqui exato, porque eu não vou lembrar. Mas tem uma estatística que, salvo engano, é de 2022, né, 21. Não me lembro mesmo aqui de cabeça, né? E está sendo também uma briga, porque o último censo do IBGE não constou justamente essa pergunta, né? Sobre Nossa. as famílias Por que será, né? LGBTs, né? Que foi daí, virou aquela discussão, aí na última hora disseram que não dá para alterar o sistema, mas vai ser alterado para o próximo, enfim. E isso tudo, né, atinge a gente de morte, porque é com base nisso que são feitas políticas públicas, enfim, e por aí vai, né? Então, quem sabe, né, no próximo censo a gente vai conseguir ter essa informação, assim, esperamos, né? Eu pus para você uma situação que logo que o meu filho nasceu, eu entrei na Receita Federal, coloquei o CPF dele, e o nome da mãe não gestante, porque absurdamente ainda se pede nome da mãe em muitas Sim, situações, sim, né? Então, na Receita Federal ainda se pede nome da mãe, Enem ainda se pede nome da sim. mãe, em muitas situações, né? E, e aí eu coloquei o nome da mãe não gestante e deu que não constava. Aí eu coloquei o meu, que fui a mãe gestante, e aí apareceu lá as informações do meu filho. E, nossa, isso foi uma coisa que me chocou muito na época e me choca muito até hoje, por dois motivos. Um, a gente ainda ter nome da mãe em protocolos, né? Porque a gente tem crianças que não têm mãe, a gente tem Sim. criança que tem dois pais, sim, e tem crianças agora com duas mães. Para que, né, tantas crianças, não só na maternidade lésbica, mas para que tantas crianças terem que reviver tantos traumas em situações dessa? Porque simplesmente a Receita Federal ainda não mudou o sistema. Quando a pessoa tem um nome pequeno, eles conseguem colocar no campo mãe o nome das duas mães. Só que se o nome for muito grande, se colocar no campo mãe, não cabe. E aí, muitas vezes, eles colocavam no campo pai, né? Mas diz que agora isso tá resolvido internamente. Com relação à Receita Federal, foi ajuizada uma DPF, a DPF 899, lá pelo Rio de Janeiro, que busca alterar o banco de dados da Receita Federal, que é o maior banco de dados do Brasil, e outros, para substituir essas expressões por filiação. Mas, é assim, antes dessa ação ser julgada, as pessoas que quiserem, elas vão ter que mover ações individuais, mas vai mudar só para ela. Então, vamos supor, Jéssica, eu quero fazer. Vai mudar só para você. Só quando essa DPF 899 foi julgada, que a gente não faz ideia de quando isso vai acontecer, aí sim é que vai ser alterado o sistema como um todo. Ou seja, não é só dentro da nossa cabeça que o sistema é machista, é ali também no eletrônico. Ele Tudo. também é machista ali. Eu acho que a gente, aqui no Brasil, vai precisar, para a gente conseguir resolver essa questão da legislação, a gente vai precisar passar pelo que o Chile passou, né? Não sei se você já ouviu falar, o Chile tem um caso emblemático, que é o caso da juíza Karen Atala. Então, ela era uma juíza, se divorciou, tinha 3 filhas, tem 3 filhas, né? E aí, então, ela perdeu a guarda das filhas por estar numa relação lésbica. Nossa, que absurdo. E isso foi se desenrolando. O marido dela, à época, o ex-marido, entrou com uma série de medidas judiciais. Em primeira instância, ela até conseguiu ganho de causa para ficar com a guarda das meninas, mas ele conseguiu reverter isso. E ele utilizou várias ações judiciais. Essas ações judiciais foram todas julgadas a favor dele. E ela foi tendo a sua convivência com as meninas interrompidas ao longo de todo esse tempo, né? Até que o Chile foi condenado no ano de 2011, acho que é isso, pelo Tribunal Interamericano de Direitos Humanos. Então, ela levou esse caso até o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, e o Chile, então, foi condenado a publicar, editar uma legislação que buscasse combater esse tipo de preconceito. E, inclusive, nos termos lá da decisão, existem algumas determinações de capacitação. Capacitar o Poder Judiciário, no caso lá do Chile, para atender essas modalidades de família, né? E deixar de ter essa visão totalmente arcaica e preconceituosa, Homofóbica, enfim. absurda. E, por incrível que pareça, essa condenação, salvo engano, ela é do ano de 2011,
né, 2011 a 2012, e somente agora, no final de 2021, 2022, que o Chile promulgou a lei do casamento igualitário. Nossa. Então, a gente está meio que vivendo a mesma realidade. A gente tem o julgamento, o reconhecimento da união afetiva em 2011, e agora a gente está aqui, em 2023, discutindo a ideia maluca de um cara que resolveu apresentar um outro projeto de lei para acabar com o casamento entre pessoas, né, do mesmo gênero no Brasil, né? Então, eu acho que a gente vai precisar que uma decisão, né, um caso assim, né, análogo ou semelhante com a Karen, alguém que esteja disposto a levar isso, então, também até o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, para quem sabe a gente recebendo uma condenação dessa monta, a gente conseguir E a mudar gente alguma não coisa. consegue uma comissão que faça isso? Tipo, a própria comunidade LGBT se unir e acionar algum órgão aqui que consiga levar isso até lá? Até onde eu sei, são casos específicos, que, por exemplo, o Brasil já foi condenado no Tribunal Interamericano de Direitos Humanos, foi o que aconteceu com a Maria da Penha, por isso que nós temos a lei. Porque o caso dela também foi levado até o tribunal, por tudo que aconteceu, né? Todo tipo de absurdo que ela foi submetida, o judiciário, né, foi totalmente Machista, falho como sempre. em evitar o pior, né? E que ela sofresse todo tipo de violência que ela sofreu, e com isso a gente foi condenado. Então, a gente precisaria de um caso emblemático dessa forma. Nossa, a gente tem tantos casos, mas olha que né? absurdo. Não, então, mas olha só, a gente precisava arrastar uma injustiça até sei lá quanto tempo para eu poder recorrer até o Tribunal Interamericano de Direitos Humanos para daí, então, tentar uma condenação nesse estilo. Né? Nossa, e tudo Guardadas isso... aí, né, contextualizando, como eu falei, não sou constitucionalista, então se tiver algum constitucionalista nos ouvindo, se eu falei alguma bobagem, por favor, pode corrigir, que quem sabe a gente tem ainda uma luz aí no fim do túnel, né? Uma luz que não seja tão distante quanto essa. Mas eu acho parece difícil, muito porque longe. assim, a gente tem muitos, né? A gente tem muitos advogados LGBTs brilhantes, né, constitucionalistas, né, que é o caso do Pauliotti, que é o responsável por todas essas, pela maioria dessas conquistas que a gente tem, de questão de LGBTfobia, enfim, que é extremamente atuante. Eu acho que se existisse essa possibilidade, com certeza ele já teria conseguido. E o que aconteceu na Itália? A gente tem esse risco aqui no Brasil? A gente viu lá as mães perdendo, e mães que já eram reconhecidas como mães, perdendo ali o direito de dupla maternidade, não só as que estavam em processo de fertilização ou que estavam para registrar os filhos, mas a gente viu mães que já tinham os filhos registrados perdendo o direito da dupla maternidade. Como isso funciona aqui no Brasil? A gente pode ter também um outro senhor que chegue e fale, não quero mais, vamos tirar, isso daqui fere os meus princípios. Não, pela nossa legislação atual, não. Pela nossa A gente legislação não corre esse atual, risco. quem está com o registro efetivado, não. Mas a gente ainda tem o risco de não conseguir mais registrar. Olha, se a gente for pensar que se amanhã a gente tiver algum tipo de retrocesso com relação a essa questão do casamento LGBT, né, eu não sei se seria algo definitivo, né? Com certeza, pela nossa Constituição hoje, para lá de inconstitucional seria derrubado, tá? Mas a gente não consegue, né, prever tudo, né? Mas perder esses direitos pela nossa legislação atual, não. Eu ia falar que bom, mas não é nem que bom, é que menos mal, né? Porque já tem tanta coisa acontecendo que não é bom, é só menos mal. E qual o fundamento do registro de dupla maternidade, de dupla paternidade? Como isso é regulamentado aqui? Bom, com relação à dupla maternidade, depende do formato, né? Então, assim, se eu estiver falando em fertilização in vitro, inseminação artificial, qualquer tipo de tratamento por meio de uma clínica de reprodução humana assistida, o que autoriza hoje o registro é o provimento 63 do CNJ, então ele é um provimento que ele vai autorizar o registro dos filhos havidos por reprodução humana assistida, e ele vai trazer lá os documentos que eu preciso entregar para ter o registro autorizado. Daí a declaração de nascido vivo, a declaração do diretor técnico onde foi feito o procedimento, que vai dizer lá quem são os beneficiários do tratamento, e a certidão de casamento ou escritura de união afetiva. Aí a gente já tem um porém, né? Então, assim, pessoas LGBTs, pessoas que queiram
ter filhos por meio de reprodução humana assistida, para o registro, pelo provimento 63, vai ser exigido um casamento ou uma união afetiva, que já é um tratamento desigual, né? Porque a comunidade hétero faz filho e pronto. O Não cara vai lá precisa no ter esse cartório, casamento, vai fala lá que é e o... registra. E acabou, não tem essa conversa, né? Mas ali no provimento para nós, isso é exigido. Agora, se eu estiver falando de uma... A questão da dupla paternidade aí vai depender muito, assim, se ela foi feita no Brasil ou fora do Brasil. Se ela foi feita no Brasil, mesma coisa. Tem lá o provimento 63, a gestante em substituição que cedeu ali o útero para gestar aquela criança, vai também assinar a documentação que é exigida e não vai ter nenhum tipo de vínculo e tá tudo certo. E como fica isso com o nome da mãe na Receita Federal? Uma criança Um dos dessa? caras é eleito como mãe. Ai, gente, é muito absurdo. É absurdo atrás de absurdo. Agora, tem muitos casais que aí não têm a gestante aqui no Brasil e se socorrem no exterior, né? Aí já é uma outra questão, porque vai depender muito da legislação do país onde a criança nasceu. E aí, talvez, quando chegar aqui no Brasil, a gente vai ter que incluir o nome do outro pai. E aí, muito provavelmente, vai ser por processo judicial. Agora, se a gente estiver falando de uma dupla maternidade e inseminação caseira, aí a coisa começa a complicar. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma legislação, embora eu também não tenha nenhuma proibição, mas esse casal não vai ter o documento do diretor da clínica. E aí elas vão precisar de uma ação judicial. Sempre. Sempre. A maioria das ações judiciais tem sido julgadas procedentes, mas Estado de São Paulo, eu já tenho 2 improcedências, uma delas, inclusive, negada no Tribunal de Justiça de São Paulo. E é muito doido, assim, porque a negativa é justamente a questão de que ela não entregou o documento da clínica. Mas não tem clínica, Não meu tem amigo. Eu clínica, entrei com a ação exatamente. justamente para te falar, para você afastar a exigência desse documento, porque não tem clínica. E aí o cara nega o pedido porque não tem o documento que eu entrei com a ação para pedir para ele afastar. E até eu tive a oportunidade de sustentar oralmente num desses casos e eu falei para um desembargador, né? Falei, excelência, é a mesma coisa de eu entrar com uma ação pedindo uma autorização de viagem porque o pai não quer dar ou a outra mãe não quer dar. E aí você julga improcedente porque eu não entreguei a declaração que eu estou pedindo para você me dar. Declaração. E o que é pior disso tudo é o seguinte, é que se a gente fosse seguir pelo Código Civil, a gente tem um artigo que vai falar da presunção da filiação em casos de fertilização in vitro, inseminação. Na verdade, o artigo de lei ele fala sobre fecundação heteróloga. O que é fecundação heteróloga? Que é material genético de uma terceira pessoa para além do casal. É o que acontece na FIV, é o que acontece na inseminação artificial às vezes, e é o que acontece numa inseminação caseira. E só esse artigo já não precisava de mais nada, porque ele fala: presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos havidos por fecundação heteróloga, desde que haja prévia autorização do marido. No caso de 2 mulheres, leia-se prévia autorização da mulher, porque eu já tenho um artigo ali que... Então, se eu tô num casamento, eu fiquei grávida, e no curso do casamento, só esse artigo já tinha que bastar. Já tinha que bastar pra Mas lei. ele não é aplicado. Por que ele não é aplicado? É muita homofobia disfarçada de direito, né? Sim. Demais. E essa falta de capacitação. Falta de capacitação do Poder Judiciário, falta de capacitação do Ministério Público, falta de capacitação de um cartorário. Entendeu? Hoje você ouve relatos. Não é nem uma falta de capacitação. É uma falta. Eu acho que é um excesso, não é uma falta. É um excesso de querer que a situação continue assim. Eles não querem, a verdade é, eles não querem que a gente seja uma família. Isso incomoda eles. Por algum motivo, isso incomoda demais. Eu digo falta de capacitação porque tem muitas pessoas que são ali profissionais que não sabem nem distinguir sexo biológico de identidade de gênero, de orientação sexual. Então, beleza, vem cá, eu vou te ensinar o que é isso, para ver se você, então, vai entender como é que você vai atender essa família. Porque a gente ouve relatos, por exemplo, de meninas que vão ali num cartório de registro civil e o cara atende e fala: inseminação caseira? Não dá para registrar. Pô, cara, o que você tá gritando? Uma intimidade ali, tipo... E por aí vai, né? Então, assim, hoje acaba que os nossos direitos estão sempre na mão de um indivíduo, que a gente tem que rezar para esse cara ou para essa mulher ter algum tipo de empatia para com... a nossa situação, a nossa vivência, a nossa família, nosso formato. Para daí ele decidir como que ele vai te tratar e se ele vai te ajudar ou não.
Vamos falar um pouquinho agora sobre o divórcio e os direitos da criança, né, que não é nem da mãe, no caso de uma dupla maternidade. Como fica isso para a criança? O que essa criança vai ter de direito, de convivência, de pensão, de tudo? Como isso vai ser estipulado? A partir do que isso vai ser estipulado? Tem todos os direitos que a gente debate num relacionamento heterossexual. Então, direito a alimentos, direito à convivência, direito à guarda, né? Aí a questão da guarda, o nosso sistema, não havendo concordância, a regra geral é a guarda compartilhada, né? A guarda unilateral, que é aquela guarda que fica só com uma das mães, né? No caso aqui de dupla maternidade, ela só é concedida no nosso sistema em caráter de excepcionalidade, ou se não existir uma oposição por parte da outra genitora, da outra mãe, né? E aí as pessoas confundem muito guarda com convivência, né? Que são coisas totalmente distintas, né? Então, aqui que é a guarda compartilhada. A guarda compartilhada é o compartilhar de todas as decisões que envolvam aquele ser, aquela criança. Então, a escola que vai estudar, a vacina que vai tomar, o tratamento médico que vai se submeter, a religião que vai frequentar, se vai frequentar mais de uma, enfim. Essa é a guarda compartilhada, né? E aí pode existir uma fixação de residência com uma ou com a outra, enfim. Aí vai o formato que vai ser estabelecido. Como que você enxerga essa fixação de residência? Como necessária? Ou a gente vê hoje a guarda alternada, né? Que é pouquíssimo aplicada, mas existe. Que é ficar uma semana na casa de um genitor e outra semana na casa de outro genitor. Você acha isso benéfico para a criança? Bom, primeiro que a guarda alternada, ela não existe na legislação brasileira, ela não existe. Ah, não? Não. Não é uma opção? Não é assim. Pode existir uma convivência alternada. Agora, guarda, a gente só tem duas modalidades de guarda, compartilhada ou unilateral. Tá? Agora, essa questão da fixação da residência e ela ser alternada, eu acho que, poxa, isso aí é muito particular, de caso a caso. É muito difícil de se colocar. Nem como regra e nem como exceção. De repente, eu tenho ali um casal que tinha ali um formato de convivência, de divisão de responsabilidades, de interação com a criança, do jeito que teria que ser. Eu acho que nesse contexto vai funcionar muito bem. Vai ser muito bacana, inclusive para a criança. Agora, se eu tenho ali uma dessas pessoas que nunca exerceu nenhum tipo de responsabilidade ou sempre delegou para outra mãe, como é que vai ser isso? Não, eu acho muito bacana, assim. Eu coloquei isso agora porque eu conheço um caso desse e que dá muito certo. Muito certo mesmo, assim, os pais têm uma afinidade ótima e conseguem tocar isso de uma maneira exemplar, e os dois cuidam com excelência das crianças. Só que aí eu fico me colocando no lugar da criança, sabe? Tipo, sei lá, onde tá meu caderno? Será que eu deixei na minha casa? Ai, que casa? Aquela ou a outra? Onde tá meu uniforme? Onde tá o livro de ciências? Sabe? Tipo, de ficar... Você, como adulta, olha, essa semana você vai morar nesse endereço e a próxima naquele endereço. Isso não te complica seu trabalho, sua programação semanal, tudo? Então, eu acho que vai justamente depender dessa questão dessas mães, né? A gente aqui no contexto da dupla maternidade que a gente está falando, estarem muito afinadas e dispostas a fazer dar certo para a criança, né? Tipo, de não ter essa coisa assim de, tá bom, vai ter tudo duplicado. Vai ter que tá disposta por ele, né, por ela. Tá, eu tô disposta, eu também tô. Então, beleza. Então, vamos ter ali o uniforme duplicado na casa de um, na casa de outro. A mochilinha da escola é normal, a gente passa por isso. Eu trabalho em casa e no escritório. Meu escritório é na esquina da minha casa. E tem dia que eu vou trabalhar até mais tarde. Eu sei que onde eu for, minha mochila tem que estar comigo, por conta do meu notebook, enfim. Aí eu tenho um carregador em casa e é lógico que isso vai variar muito de casa a casa, mas o principal, eu acho, é que essas mães desejem que dê certo em prol daquela criança. Se tiver isso... seria um cenário muito perfeito, né? Se né? tiver isso, vai dar certo em qualquer situação. E é óbvio que tem outras coisas que tem que facilitar. E tem muitas pessoas que hoje pensam nisso. Eu tenho casais lá no escritório que eu já atendi nesse formato. A gente se divorciou. Beleza, só que eu estou alugando uma casa aqui na esquina. Porque eu quero estar perto do meu filho. Exato. Eu estou alugando uma casa 2 quarteirões daqui porque 2 vezes na semana eu vou levar e eu vou buscar ele na escola.
Eu, como E por mãe, aí não abriria vai. mão disso de forma Então, nenhuma. assim, é justamente qual é a prioridade. Se a prioridade for a criança, vai funcionar de qualquer jeito. E se existir essa intenção comum. Agora, se eu quero usar meu filho como moeda de troca, se eu quero usar meu filho Como arma para como arma para magoar, ofender, atacar a outra parte, não vai dar certo nem em nenhum formato. nenhum formato, A gente exatamente. sabe disso. Até mesmo a gente vê situações de pessoas que estão ali num regime de convivência que não entra na minha cabeça, que é ver de 15 em 15 dias a criança. Cara, a gente tem mãe fazendo E isso. ainda assim dá briga. Pô, eu vou ver meu filho a cada 15 dias e eu ainda vou trazer algum tipo de reclamação. Sim. Sim, infelizmente a gente vê muito isso. Mãe fazendo esse papel de. Por isso que eu falo, não adianta a gente mudar o nome disso no termo jurídico, porque ainda assim vai ser uma visita, vai ser uma folguista, enquanto não colocar na cabeça que é mãe. Eu acho que uma mãe que tem na cabeça que é mãe, não visita a cada 15 dias e não dá nenhum telefonema durante esses 15 dias. A gente tem alguma situação da legislação que protege essa criança em relação a essa distância que no caso da heteronormatividade aí do homem que vai embora e visita a cada 15 dias e nem liga para o filho, ou no caso de dupla maternidade, quando essa outra genitora vai embora e faz o mesmo. A gente tem algo que resguarde essa criança? A gente tem Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a grande questão é quem é que vai aplicar essa lei, né? Ou até mesmo, por exemplo, você tem aí um acordo de convivência, vai. Você tem um acordo de convivência e que a convivência é quinzenal. E aí, de repente, essa outra mãe não vai buscar a criança. Qual que é o mecanismo que você tem? Você vai entrar com uma execução para obrigar essa mulher a pegar essa criança. Imagina, nunca que eu faria isso. Que Então, mãe assim, de verdade. Porque aí é a gente já entra num apelo sentimental, né? Que mãe de verdade, que ama, que protege, que quer ver o filho bem, vai exigir que uma pessoa que mal liga pra ele, que nem quer ver, ou que vê de vez em quando, busque ele. Você vai se sentir segura do seu filho estar na presença de alguém assim? Não vai, né? e é por isso que o direito acabou aceitando essa tese do abandono afetivo, e ainda assim a gente lê decisões que falam, poxa, eu não consigo obrigar a amar. Amor não é Exatamente. obrigação. Não, mas não é mesmo. É, Não é e mesmo. Só que assim, a gente tinha que desvincular uma coisa da outra, né? Uma coisa que eu acho absurdo nessa situação de divórcio e convivência e as coisas estipuladas é que assim, cara, tu sumiu na vida. Visita essa criança a cada 15 dias. Nem fica direito durante essa visita com a criança. Deixa com a avó e vai fazer tuas coisas. Aí você quer, no dia de Natal, que é um momento de família, e família é quem está do lado no dia a dia, desculpe a Constituição, desculpe o que está na lei, mas para mim, para minha casa, para o meu filho, família é dia a dia. Aí você vai pegar e vai tacar essa criança num dia importante desse com um cara que ela vê a cada 15 dias. Ou seja, ela viu ele 48 vezes num ano que tem 365 dias e ela vai ter que comemorar o Natal, que é uma data de família especial com aquela pessoa. Ah, gente. Juiz também tá enchendo o saco de mãe, né? é, A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode dar todos os bônus e ficar com os ônus. Isso também tinha que ser mudado. isso gera um desequilíbrio Poxa, muito grande, assim, né? Porque a criança, em determinado momento, ela começa a atribuir aquela mãe, aquele pai que é o cuidador, de fato, né? O papel do chato, né? E o outro é só o lazer, é né? só o lazer. Isso daí, e daí para isso a gente não tem lei, né? Para alienação parental a gente tem que engolir e ficar quieta, mas para isso a gente não tem lei. É incrível como a lei massacra a mãe mesmo, né? Até na dupla maternidade, Sim. porque realmente coloca a outra genitora num papel de pai e massacra essa mãe que ficou. Só que na hora. E aí, e quando é descumprido da outra parte? A gente não pode alegar, olha, não quis pegar nas férias, não quis pegar nos feriados convencionais, não vou deixar ir no Natal. Aí a gente não pode. Poder pode, né? E aí tem o outro lado, né? Aí toda ação, uma reação, enfim, é assim que os litígios de família vão se arrastando até que a criança complete a maioridade. Quem perde é a sua criança. Quem perde é só a criança, né?
que, poxa, tá tendo já uma disfunção familiar desde pequenininha, não consegue ter, de fato, regras reais, porque aí um lado é só lazer, como você falou, o outro lado tenta educar, aí um afrouxa aqui, outro afrouxa ali, aqui tem uma educação, ali tem outra, porque a gente está falando da formação de caráter. Que caráter eu quero formar para o meu filho? Porque isso não é falado ainda, né? A gente tem lei para tudo e a gente não tem lei para o básico, que é a criação. Sim. A consciência é algo que é inerente à alma, né? E nem todo mundo vem com uma. É isso, Carol. Obrigada por participar aqui com a gente. Foi bastante enriquecedor todas as informações que você trouxe, mas essa última me deixou bem emocionada. Isso que você falou foi muito real, né? Infelizmente, isso é uma questão de consciência, e consciência é uma questão de alma. Então, espero que pelo menos nós, a nossa comunidade LGBTQIA+, comece a se conscientizar de como as consequências do patriarcado ressaltam de uma forma pejorativa na maternidade ou na paternidade também, né? Na dupla paternidade também. E tenham o desejo de construir famílias sem esse molde machista, patriarcal tão pesado, e comecem a pensar um pouco mais nas nossas crianças, né? Crianças aí de uma primeira geração de dupla maternidade, de dupla paternidade, que não cresçam com os mesmos exemplos ruins e machistas que nós crescemos. É isso. Obrigada, Carol, por participar. Eu que agradeço o convite.